noite. Vamos apresentar, né, o trabalho do Grupo 4 de Logística Multimodal no Brasil. Esse assunto foi escolhido por nós, né, que fazemos parte do Grupo 4, para exemplificar um tipo de dificuldade, né, e também trazer uma visão de um processo logístico e, com isso, tratar as premissas de oportunidade de melhoria e também de ações que são tomadas para o mercado. Fazendo uma introdução, a logística multimodal, ela é um transporte que interliga vários tipos de modais, ou seja, é uma interligação entre o transporte, por exemplo, ferroviário, o transporte marítimo, um rodoviário. Então, é utilizado, né, essa logística multimodal para fazer interligações e, com isso, fazer com que a carga passe, né, por processos de distribuição mútuo e, com isso, ajude a chegar no destino final do cliente. Então, o objetivo disso é aumentar a interligação entre diversas localidades e, com isso, ganhar tempo e também ganhar a questão de divisão dessa parte tarifárica do material. Um exemplo muito comum é o transporte de grãos, né? Ou seja, derivados de soja e cereais, que eles começam no seu transporte terrestre em terminais e terminam no seu destino por transporte marítimo. Temos exemplos, né, no Porto de Santos, que é um dos maiores portos que nós temos no país e que faz esse tipo de transporte junto com as vindas, né, de terminais próximos que vem naquela região sudeste. Minas, Bahia também faz muito isso. Também se utiliza o transporte multimodal para transporte de petróleo e também transporte de metais. Eu fico alocada aqui no estado do Ceará, em Fortaleza, e aqui nós temos um porto, que é o Porto do Pecém, que ele recebe minério e carvão trazidos lá, né, do Pará, e aí ele vem de transporte ferroviário pelo Maranhão, e quando chega no Porto de Imperatriz, no Maranhão, ele vem até o Ceará por navio. Alguns minérios, né, que são tirados de lá. E aí a gente vê o uso do transporte multimodal com um crescimento dentro do nosso país e interligando várias regiões, né, vários estados e regiões. Temos grandes empresas que começaram num tipo de transporte logístico no país e hoje estão aderindo, né, essa utilização de ser multimodal, de ter mais de um tipo de modal dentro do seu processo logístico. E a gente vai citar um pouco mais na frente. Então, explicando um pouquinho sobre a definição, a integração dos modais e dos benefícios, a logística multimodal é uma estratégia, né, essencial para otimizar o transporte de mercadorias, especialmente em um país de dimensões continentais como o nosso país, né, o Brasil. Ela combina diferentes modais de transporte, como rodoviário, ferroviário, marítimo, aéreo, para criar uma cadeia logística mais eficiente e econômica. Então, essa abordagem ela permite às empresas aproveitarem as vantagens específicas de cada modal. Por exemplo, o transporte ferroviário pode ser utilizado para longas distâncias com grandes volumes de carga, enquanto o rodoviário ele pode ser empregado para distribuição final, garantindo assim uma maior flexibilidade. Além disso, a logística multimodal ela é caracterizada pela utilização de um único documento de transporte. Então, o conhecimento de embarque multimodal que cobre toda a jornada da carga simplifica a gestão e reduz assim a burocracia. Essa integração eficiente dos modais não só reduz os custos totais de transporte, né, mas também melhora a confiabilidade e a sustentabilidade das operações.
E assim ela permite que as empresas elas respondam de maneira mais ágil às demandas do mercado. Pode passar. No Brasil, algumas empresas têm adotado essa implementação eficaz de logística multimodal. Uma delas é a Rumo Logística, por exemplo, é uma das maiores operadoras ferroviárias do país, e ela integra suas operações ferroviárias com modais rodoviário e portuário, assim garantindo uma movimentação eficiente de cargas em grandes distâncias. E essa integração ela permite ao Rumo reduzir os custos e tempo de transporte e também contribui significativamente para a redução de emissões de CO2. Outra empresa a destaque é a JSL Logística. Ela oferece soluções integradas que combinam transporte rodoviário, ferroviário e marítimo. Ela é conhecida pela sua capacidade de se adaptar rapidamente às necessidades de seus clientes. Então, ela oferece um serviço flexível e eficiente que atende tanto a indústria quanto o comércio. Outra empresa é a DHL, faz parte do grupo DHL, é um exemplo global de excelência e logística. E no Brasil, ela integra diversos modais para oferecer soluções completas, desde o transporte internacional até a última milha, e garante que seus clientes ele tenham uma visibilidade no controle de suas cadeias de suprimentos. E a última empresa é a Login Logística. Ela se destaca como uma operadora multimodal que combina o rodoviário e o ferroviário. Essa empresa ela é especializada no transporte de contêineres de cargas gerais e ela entrega seus serviços com portos e ferrovias para oferecer uma solução logística mais completa e eficiente. Então, essas empresas elas demonstram como a logística multimodal pode ser uma vantagem competitiva no Brasil e assim ela proporciona uma maior eficiência, flexibilidade e sustentabilidade no transporte de mercadorias. Pode passar. Falando sobre os problemas na utilização da logística multimodal, temos principalmente a questão da documentação e regulações. Diferentes tipos de transporte, eles vão requerer diferentes tipos de documentação. Então, por mais que a documentação ela existe uma documentação para o transporte multimodal, cada tipo de transporte ele vai exigir sua própria documentação. Alguns problemas com legislações de cada estado requererem a documentação somente física e não aceitar a documentação digital é um grande problema que a multimodal, a integração da prática multimodal no transporte enfrenta. Outro problema também é a dependência de infraestrutura, disponibilidade de portos, malha ferroviária é, disponível para fazer essa integração. Podemos falar também dos riscos de transferência, por roubos logísticos mesmo. A gente tem risco de transferência, de insegurança, risco de roubo. Então, o transporte de cargas no Brasil é vulnerável a roubo, especialmente no modal rodoviário, né? A falta de segurança, ela aumenta os custos e os riscos associados ao transporte de mercadorias. O custo de transição também, principalmente pegando ainda nessa parte de documentação e regulação. Então, você tem que ter uma logística mais robusta, principalmente se você for sair de longas rotas. Então, às vezes, a requisição da documentação física, você vai ter que contratar um transporte aéreo para poder fazer o envio dessa documentação, enquanto a carga ainda tá viajando. Então, hoje no Brasil, o custo dessa transição é muito, muito grande. Problemas com coordenação de tempos também, sincronizar os horários de chegada e partida dos modais é bastante desafiador. E visibilidade e rastreamento. Como eu falei, esses processos não são tão integrados, então somente através dos documentos físicos você consegue ter um rastreamento de, de uma visibilidade e rastreamento constante do equipamento que está sendo transportado, né? Então isso pode ser um problema. Pode passar.
Falando sobre alguns prós, a gente tem o custo reduzido. Por a logística multimodal, ela ser utilizada geralmente a mais longas distâncias, então recomenda-se o transporte multimodal acima de 500 quilômetros de distância. Como você, por exemplo, usando um exemplo de transporte multimodal entre o rodoviário e o ferroviário, o transporte ferroviário ele tem uma característica de ter um custo menor. Também o transporte hidrográfico, né, também tem um custo menor, então esse é um pró da logística multimodal. A eficiência também, você consegue otimizar e dar maior flexibilidade, principalmente para longas distâncias, onde a gente vai chamar o transporte multimodal. O congestionamento também, você tem uma menor dependência por conta do. Você não tem trânsito, né, no transporte ferroviário e hidrográfico, principalmente. E também menor custo. Como dito, você diminui o custo do transporte, passando para esses transportes mais baratos do que o rodoviário, né? Pode passar. Eu vou falar agora do estudo de caso que a gente acompanhou aqui. Esse estudo de caso foi feito em 2015 no Siderúrgica. Essa empresa ela fica localizada na Bahia, Simões Filho. É uma empresa que é líder em aços longos, grandes recicladora de sucata na América Latina. O processo dele contempla o recebimento e laminação de tarugos para produtos finais, fio máquinas e vergalhóis. O objetivo desse estudo de caso foi comparar aí o estudo unimodal, que é o rodoviário, que era aplicado pela empresa, com o multimodal, que é rodoviário, ferroviário e, novamente, o rodoviário, para tarugos aí. Então, as rotas que foram analisadas no unimodal era de Ouro Branco, Minas, até Simões Filho, que dá em torno aí de 1.500 km rodoviário. E o multimodal era de Ouro Branco até Contagem, 110 km, depois ferroviário de Contagem até Camaçari, que dá 1.370 km, e depois no rodoviário novamente de Camaçari para Simões Filhos, que dá 20 km. Aqui está o exemplo aí como é que ficou os custos do transporte unimodal aí. Então a distância percorrida foi 1.500 km. Se tudo desse certo aí, né, no percurso, a gente está falando aí de aproximadamente 20 horas. O custo do frete aí por tonelada saía R$ 217,91. Né? Nesse caso aí, por ser um unimodal, não tinha o custo de armazenagem e transbordo da carga. O volume total aí para as carretas que fazem esse transporte é de 25 toneladas. O valor total do frete aí por tonelada aí, né, das 25 toneladas é 5.857. Já no multimodal, a gente tinha ali o deslocamento de Ouro Branco até Contagem, que dá os 110 quilômetros, e ferroviário até Camaçari ali de Contagem dá 1.370 quilômetros, e Camaçari Simões 20 km. Esses custos aí a gente teve que dividir, a gente usou como referência aí as mesmas 25 toneladas para ter como base de comparação. O custo aí total de armazenamento e transbordo entre esses percursos aí foi de R$ 15 a tonelada. Então a gente teve um valor total do frete aí por tonelada de R$ 193. O frete final saiu por 5.194. E aí, agora fazendo um comparativo sobre as duas opções, a gente tem, como foi falado, uma opção multimodal, que vai pegar inicialmente o transporte rodoviário, logo em seguida uma ferrovia e, por final, um outro transporte rodoviário. E a outra opção, que é apenas unimodal de rodoviário do início ao fim do trajeto. No multimodal, a gente fez o transporte inicialmente rodoviário de Ouro Branco a Contagem, 110 km, depois de Contagem a Camaçari, via ferroviário, 1.370 km, depois de Camaçari a Simões Filho, 20 km de rodoviário novamente. Fazendo esse combo, nós temos ali um frete total de R$ 5.194,89. Isso vai trazer uma economia de R$ 662,90 para essa carga de 25 toneladas. Isso traz uma redução de R$ 24,66 por tonelada de carga.
A gente sabe que trazendo isso para uma produção de uma indústria muito grande, no fim das contas, é uma redução bastante significativa. Porém, no multimodal, a gente tem um inconveniente também do prazo de entrega ser um pouco mais alongado. No unimodal, onde vai haver apenas o transporte rodoviário, teríamos ali um prazo de entrega de 3 dias. É claro que no trajeto sem paradas seria muito mais rápido, mas sabemos que, dadas as condições necessárias para transporte, é necessário fazer paradas, fazer pernoite. Então, o tempo total de entrega, o prazo de entrega, no unimodal seria em cerca de 3 dias, e no multimodal, incluindo as duas trocas de modal, seria de cerca de 5 dias. Pode passar? E com os resultados, a gente tem que o unimodal ele vai trazer ali um custo mais alto, porque ele vai utilizar apenas o transporte rodoviário, ao passo que o multimodal ele vai trazer uma redução de R$ 24,66 por tonelada, o que vai trazer ali, em uma carga de 25 toneladas, R$ 662,90 de redução, o que dá cerca de 11% de redução no custo de frete. Isso já incluindo os custos adicionais de transbordos e de armazenagem, né, entre um modal e outro. O tempo de transporte, como eu falei, ele é um pouco aumentado no multimodal. Então, no unimodal, eu conseguiria fazer em 3 dias, já no multimodal seriam 5 dias. Isso implica em ter a necessidade de uma melhor integração logística, ter a necessidade de um melhor planejamento de produção, mas também implica em ter uma redução do risco de acidentes. E como benefício do multimodal, eu vou ter obrigatoriamente a melhor integração das áreas de logística, PCP e comercial. Eu necessito disso para que consiga fazer multimodal. Eu vou ter uma maior eficiência no processamento dos pedidos. Vou ter também uma maior capacidade de carga com menor risco de acidentes no trajeto. Vou ter um estoque mais avançado para distribuição para os meus clientes. E também vou ter custos mais baixos e vantagens logísticas, apesar de ter aí realmente um tempo maior de transporte. Então, esse é o balanço. Ambos têm prós e contras. Se a gente consegue ter um tempo um pouco maior de espera e um melhor planejamento, o multimodal, nesse estudo de caso, ele se mostra mais vantajoso por ser cerca de 11% mais barato, mas ele implica na necessidade de um melhor planejamento. Dando um comentário final sobre algumas ações em cima vimos os resultados, né, dos benefícios do transporte multimodal. Uma delas seria o investimento na infraestrutura, né, principalmente ferroviária e hidrográfica, e ferroviária e transporte marítimo, porque no Brasil nós temos um plano de logística e o número de empresas que fazem a utilização do transporte rodoviário é muito maior do que o número de empresas que fazem uso do transporte ferroviário e aquaviário. Então, seria uma solução ao investimento em infraestrutura, simplificação burocrática também, e das regulações, uso de documentos digitais, né, pode ser visto como uma solução também, e a inclusão do transporte multimodal no plano de logística do Brasil, que no momento o plano de logística do Brasil para 2035 não se fala sobre o transporte multimodal, o que beneficiaria em incentivos fiscais, subsídios, o fomento mesmo, a integração logística para aumento do uso do transporte multimodal, vistos os benefícios que podemos ver no estudo de caso apresentado.